Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica. Nós estamos conversando a respeito da ceia e no último vídeo nós falamos sobre 1 Coríntios capítulo 10, né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Vimos que Paulo estava tratando ali, basicamente, de comida sacrificada e ele trouxe esse conceito para a ceia. Então, uma das coisas que a gente sabe que não dá para participar da ceia é quando você participa das comidas oferecidas aos ídolos. Agora, em 1 Coríntios capítulo 11, nós temos algumas dificuldades de interpretação, pelo menos muita variedade. Então nós vamos partir do versículo 17, porque o primeiro capítulo ele vai dizer que eu elogio, né, no primeiro verso do capítulo 11, e depois ele vai seguir até o 17, que ele vai falar sobre ceia, e ele começa assim, nas instruções a seguir, na NVT, diz o seguinte: nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, certo? Então ele elogiou no começo algumas atitudes da igreja, agora ele vai partir para o não posso elogiá-los. Por quê? Quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem, certo? Então vamos lá. Paulo está dizendo que quando se reúne, então a igreja de Corinto está fazendo mais mal à reunião do que bem. Então pensa só, a ideia da comunidade, da reunião, é uma ideia de fazer bem, é uma ideia de coletivo, de igreja, de corpo. Só que ele está dizendo que não elogia porque acaba fazendo mais mal do que bem. Por que, Paulo? Versículo 18. Primeiro, né? Então ele vai já iniciar aí. Ouço que há divisões. E aí lembra que divisão é algo que ele já tratou lá atrás, né? Só que essa divisão parece diferente. Vamos ler? Quando você se reúne como igreja, e até certo ponto eu creio. Versículo 19. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheça os que são aprovados, ok? Então, alguém está falando uma coisa e outro não concorda? Ok, até aí tudo bem, porque uma igreja, ela tem de ser unida, mas não uniforme, né? Então, se você imagina que nem todo mundo precisa vestir a mesma roupa, mas o central, que é Cristo, sim, precisa todos ter o mesmo pensamento nesse sentido. Mas não quer dizer que todo mundo precisa ter o mesmo pensamento sobre tudo. E isso é bom, por quê? E aí Paulo vai dizer, quando vocês se reúnem, não estão interessados, para que vocês reconheçam os que são aprovados, versículo 19, certo? Então, esse pensamento não está legal, então é melhor ter outro pensamento. Então, essa divisão, ok, isso tem que ter na igreja, porque senão vai ser um ditador aí, né? E é terrível. E aí ele continua o versículo 20. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Olha aqui. Então, primeiro há divisões. Agora ele vai dizer que o interesse não é na ceia do Senhor. O que a ceia representa do que nós vimos Jesus fazendo? A ceia representa um novo símbolo de Páscoa, uma passagem da escravidão para a liberdade, aonde o vinho representa o sangue que perdoa os pecados e o pão representa o corpo que foi moído, esmagado por nós, ok? Então, não está se reunindo para lembrar desse momento. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome enquanto outros ficam embriagados. Ou seja, não é só se reunir, e aí entenda isso que não é só no sentido de pouco, mas só no sentido de quantidade de coisa, porque a ceia é isso, mas é mais. Então, é isso de nós sentarmos, relembrar o sacrifício de Jesus, a nossa passagem da morte para a vida. Também é um momento da gente lembrar de tudo que Jesus fez de partir o pão. Nós, enquanto discípulos, nós somos a comunidade que pensa no outro primeiro, e partir o pão é isso, né? A gente pensar no outro, estar junto, partir o pão, partir não só o pão, mas a gente pode levar isso de partir os meus sentimentos com vocês, partir minhas alegrias, minhas frustrações, e nessa mesa, onde nós estivermos sentados, nós vamos partir e repartir tanto o alimento quanto os nossos corações. Versículo 22. Então, e outra, né, no 21, alguns ficam embriagados, ou seja, estão tomando muito vinho, muito vinho. A ideia
de relembrar o sangue que nos purifica, tornou quase que o capítulo 10. Se tornou uma mesa tão prejudicial quanto a mesa dos ídolos. Ok? Dá para fazer esse paralelo tranquilamente aqui. E aí ele vai para o versículo 22. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Então aqui há uma denúncia. Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Então vamos lá. Primeiro, as divisões. E a divisão não é a divisão boa, como Paulo diz aqui, as divisões ruins. Segundo, eles não estão indo para celebrar a ceia pensando na ceia do Senhor, no corpo que é esmagado, no sangue que é vertido, no perdão do pecado, na reconciliação com Deus e uns com os outros. E aí ele está dizendo que uns chegam e tomam muito vinho e saem embriagados. Né? E em Gálatas, Paulo vai dizer, não se embriague do vinho, mas enchei-vos do Espírito. Né? E aquele pessoal está se embriagando com vinho. E aqui no versículo 22 tem mais uma denúncia. Vocês não têm casa onde comer? Ele está falando para quem? É só a gente seguir a leitura. Quando ele diz, vocês querem envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres. Então ele está falando com os ricos. Os ricos estão chegando, fazendo um banquete, mas devorando entre eles. E quando os pobres chegam, que deveriam ser assistidos pela igreja, eles estão sendo esquecidos. Os pobres deveriam ter sido incluídos na ceia, que a ceia inclui todos, agora eles estão sendo deixados de lado. Por quê? Porque eles não têm com o que contribuir. Então, por que você não tem com o que contribuir? Então, você chega depois, a gente chega antes, faz a nossa ceia, a gente come, se embriaga, e quando você chega não sobra nada para você. Então, a nossa reunião, de fato, na igreja de Corinto está fazendo mais mal do que bem, porque é uma ideia de inclusão, de partilhar, de repartir, de estar junto, de entender que em Cristo não há rico nem pobre, assim como não há judeu nem gentil. Mas Paulo está batendo nisso, por quê? Porque a igreja esqueceu dos princípios básicos do Evangelho. Ele vai seguir. Por isso eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Certo? Então aqui vem ensinamento. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, ao símbolo aqui, ó, agradeceu a Deus, partiu e disse, este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim, certo? Faça isso o quê? Pegue o pão, reparta e lembre que esse pão repartido lembra do corpo de Jesus que foi entregue. Então é um momento de lembrar. Versículo 25, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Agora ele vai para o elemento do vinho. Então pega o vinho, que representa, que significa a nova aliança, certo? Teve a antiga aliança, né? A aliança mosaica, por exemplo, mas agora nós temos a nova aliança, que é a aliança confirmada no sangue de Jesus. E essa aliança tem a ver com o perdão de pecado, porque a antiga aliança, o perdão de pecado vinha com o sacrifício do cordeiro, um animal. Na nova aliança, o sacrifício veio a partir do cordeiro, só que, como João apontou, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o cordeiro que tira o pecado, então nós estamos baseados todo o sacrifício agora em Jesus, o sacrifício único e permanente. Agora o propósito, versículo 26, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, Paulo está dizendo aqui, vamos lá, irmãos. Esse momento de ceia, nós estamos relembrando a vida de Jesus, a encarnação. Jesus veio. Mas está dizendo que está anunciando a morte. Pois é, mas a gente precisa lembrar que Jesus veio como homem, porque senão não teria condições de morrer. Então, Paulo está lembrando, ó, Jesus veio, ele teve a encarnação, corpo físico, e porque ele veio como homem, 100% homem, ele experimentou a dor da morte física também. Mas também, continuando, nós vamos lembrar do quê? Da sua ressurreição.
até que ele venha, ou seja, no reino vindouro. Lembra que Jesus disse que não comerei e não tomarei dessa ceia, não participarei até no reino do Senhor? Então, há uma expectativa também de uma ceia que virá no reino vindouro, ok? Tudo isso está nessa frase que anuncia a morte até que Jesus venha. É esse basicamente o símbolo. Versículo 27. Assim, quem come do pão ou bebe-se do cálice indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Bom, nós temos algumas complicações aqui, porque sempre foi dito que quem come indignamente é porque está em pecado. Só que quando a gente olha o contexto, não está falando de pecado aqui. O que Paulo está dizendo, primeiro, lá no capítulo 10, são dois tipos de mesa. A mesa dos ídolos e a mesa da ceia do Senhor. Quando ele vai trazer aqui, ele está dizendo que a nossa ceia, a nossa mesa de ceia, está parecida com essa. Por quê? Porque os elementos não estão sacrificados a ídolos, mas os nossos corações estão sacrificados a nós mesmos. Então nós somos nossos próprios ídolos. Por quê? Porque os ricos estão comendo e deixando os pobres de lado. Então, de certa forma, nós somos nossos próprios deuses e estamos nos servindo. E quando Deus é o nosso Senhor, nós servimos uns aos outros. O problema aqui é esse. Então, e aí, fecha aqui no final do versículo 27. É culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Os elementos, corpo e sangue, que fazem a gente lembrar do sacrifício de Jesus. Por quê? Porque na ceia a ideia é da comunhão, da partilha. Então, pecar contra o corpo e o sangue é pecar contra a ceia. E a ceia vai trazer a ideia do sacrifício de Jesus, que nos une tanto a Deus quanto uns aos outros. Certo? Então, quem come do pão e bebe-se indignamente, ou seja, quem faz isso sem esperar uns pelos outros, se embriagando, é culpado de pecar contra a ceia do Senhor, contra o corpo e o sangue do Senhor. Aí vem a frase, portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice. Examine-se, dá uma olhada para dentro de você e se examine. Por quê? Versículo 29. Pois se comem do pão ou bebem do cálice, sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si. Entendam que esse versículo aqui é maravilhoso. Por que tem que examinar? Porque senão você vai desonrar o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Aí não é só o pão. Aí é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Paulo está tratando isso nessa carta. No capítulo 12 ele vai continuar. Vou falar com vocês agora que se acham espirituais. Sobre os dons, porque o dom é a edificação do corpo. Então ele vai falar do corpo no capítulo 12. Vai falar que o amor, no capítulo 13, é o que dá toda a ligação aí. E no capítulo 14 ele volta aos dons. Então, quem come do pão sem honrar o corpo, bebe julgamento contra si. O corpo de Cristo. Somos todos iguais diante do Senhor com funções diferentes, ok? Não dá para dizer que o pé é melhor que a mão e vice-versa, né? Ele vai tratar muito bem isso no capítulo 12. Por quê? Porque o corpo, todas as partes são importantes. O que vai diferir, uma parte da outra é a função. É isso. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes e alguns já até adormeceram. E aqui temos algumas possibilidades, ok? Aqui é muito difícil de fechar. Por quê? O que significa que alguns estão fracos e doentes e outros até adormeceram? Pode ser uma vida espiritual, onde a dor do outro não é a minha dor. Então, quando a dor do outro não é a minha dor, eu estou adoecido espiritualmente. Alguns já estão ali, mas estão mortos espiritualmente. Eles precisam ressuscitar no Senhor. Então, isso seria uma indicação espiritual da coisa, ok? Uma outra possibilidade é que quem está fazendo isso, essa acepção de pessoas, não está percebendo que os pobres que estão ficando sem comida, eles estão morrendo de fome. Então, isso é uma possibilidade e, obviamente, quem vai tratar muito isso é a teologia da libertação, que vai puxar muito mais para esse lado.
porque visa muito mais o pobre, né? Mas é uma possibilidade também, ok? Tem outros que, por interpretarem o versículo anterior de maneira errada, vão dizer assim, ó, tá vendo? Se você está comendo em pecados, as pessoas morrem, assim como Pedro disse a Ananias e Safira, porque vocês pecaram contra o Espírito, você vai morrer. Então é a mesma coisa aqui. É a mais comum e a mais difícil de sustentar. Por quê? Porque o versículo anterior não fala de pecados, está falando não honrar o corpo de Cristo, a igreja. Então, eu fico muito mais nessas duas, onde há uma morte espiritual e também pode ser uma morte física, ok? Um pouco complexo, mas se você parar e escutar com atenção, possivelmente você entenderá isso mais fácil. Versículo 31. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Importante isso. Por quê? Portanto, ou seja, agora já que eu disse isso, portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Percebam, ele volta na ideia de esperar uns pelos outros. Então, tudo que está dizendo aqui é uma ideia de que a ceia é comunhão. A ceia traz os elementos de comunhão com Deus e uns com os outros. Esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos. E aí ele fala que vai dar mais instruções. Então, esse negócio de tomar da ceia indignamente, de não saber discernir o corpo do Senhor, tem mais a ver com essa ideia de não discernir o corpo de Cristo e, juntamente com isso, não saber honrar o corpo de Cristo, que é a igreja, não esperar uns pelos outros, humilhar os pobres, certo? Tem a ver com isso e não tem a ver com o pecado que você vai ter que chegar, porque, irmãos, no dia que alguém beber da ceia do Senhor sem pecado algum, você pode ter certeza que é mentiroso. 1 de João fala isso. Aquele que diz que não tem pecado, engana-se a mesmo e é um mentiroso, né? Mas se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Entende como é mais profundo? Então, mas isso não é só na ceia, né? Isso aqui deve ser uma reflexão diária. Será que na nossa vida nós não estamos deixando as pessoas de lado? Será que nós não estamos sendo nossos próprios deuses? Não estamos fazendo banquetes aos nossos próprios prazeres, esquecendo dos nossos irmãos que têm necessidade? Fica a reflexão. Semana que vem eu trarei um vídeo um pouco mais simples, não é simples não, mas menor, e aí a gente vai fechar sobre ceia, porque algumas pessoas vão ter interpretações diferentes sobre Jesus está presente na ceia, fisicamente, está espiritualmente, ou é só memória. Nós falaremos um pouco sobre isso na semana que vem. Se ficou alguma dúvida, algum apontamento que você queira deixar, deixe nos comentários, que no próximo vídeo, na próxima semana, eu entro nesses detalhes, tá bom? Deus abençoe e boas reflexões.